Estamos com mais um Maverickcast. Sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou consultor, escritor, costureiro e maquiador nas horas vagas. Como a gente não pode deixar de se apaixonar por Minas Gerais, cá está outro representante de peso da cidade de Tiradentes. E não é dentista não, o cara é bartender. Pedro Rezende, se apresente para o mundo, diga quem és tu, cara. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Rezende, tenho 28 anos, sou chefe de bar do Grupo Angatu e estou aqui para trocar uma ideia com vocês, falar um pouco sobre coquetelaria e um pouco sobre a cena aqui. Olha, hein? O cara, além de um galã, ele fala muito bem. E vamos falar com o nosso patriota aí, o nosso Ronaldinho Gaúcho aí dos podcasts, né? Ele que tá todo da seleção brasileira. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá vestido aí de Vinícius Júnior e eu tô de Tite, né? Então, espero que quando vai ao ar esse podcast, o Brasil já seja hexa, né? Se não for, eu vou cortar essa parte aqui. Ha! Tá bom? Se apresente, Sérgio Pastore, nosso camisa 10. Olá a todos, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Eu fico feliz aqui hoje da gente estar conversando justamente com alguém de uma terra que eu amo, que eu adoro Minas. E justamente porque Minas tem um quezinho a mais no tempero, tem um quezinho a mais no aconchego. E aí eu quero saber disso mesmo. Como é esse aconchego em cidade de Tiradentes? Porque eu ainda não fui e eu tenho vontade de conhecer. Por favor, Pedrão, por favor, Vamos lá. nos explane. Vamos começar por aí. Tiradentes é a cidade, hoje, né, considerada e tem um selo, né, reconhecido pelo governo, né, de Minas Gerais, que é a capital da gastronomia mineira. Então você vai comer muito bem aqui, cara. Vai ser muito bem recebido, né? Aquela hospitalidade mineira. Quantas horas daqui para Tiradentes? Eu tenho que calcular isso rápido, cara. Deixa eu ver depois. Cara, acho que 9 horas, velho. Umas 9 horas. Um próximo podcast que você participar, você vai falar: bom, Tiradentes ganhou o selo Pastore de gastronomia, que ele veio aqui, vai ser o selo dele. E como que é ser bartender? Como que é ser bartender, cara, numa cidade que é um expoente gastronômico, né? A gente fala, tudo bem que coquetelaria entra na gastronomia e tal, mas você entendeu, né? Vocês entenderam, né, gente? Sim, claro, claro. Cara, eu vou te falar que, igual a gente vê vários proprietários de marcas fazendo esse trabalho, né? A pessoa por trás da garrafa, que produz a garrafa, né? Faz o produto, produz a bebida, ela faz esse trabalho de campo, faz tete a tete com os chefes, né? Eu acho muito legal isso. Aqui em Tiradentes, a cena tá crescendo, tá? Graças a Deus. Desde 2016 que eu tô no bar profissionalmente, e a minha ideia sempre foi treinar e qualificar a mão de obra, e sempre espalhar conhecimento. Cara, tá muito bom, porque a gente tá conseguindo criar coisas, inspirar pessoas, criar receita, usar insumo local. Então, assim, tá um barato, velho. É legal, porque todo dia aparece alguém, e curioso, e com um brilho no olho, sabe? Com vontade de fazer. Então, isso é muito legal. E, assim, eu tô numa casa muito boa, de comida brasileira. Só que a pegada, como ela é contemporânea, o chefe Rodolfo Maier, ele usa muitos toques, muita técnica que ele cria, né? Que ele até criou algumas coisas, tipo quiabo em pó. Tipo assim, pó de quiabo. Tipo, ele faz isso. Ele desidrata própria nobis, que é uma punk que a gente tem aqui. Então, assim, é um barato isso, sabe? São coisas assim, que nessa gastronomia contemporânea eles usam os toques mineiros. É bem legal, bem legal. Eu vou ter que falar uma coisa aqui, que é o seguinte: a gente tá gravando madrugada dentro, né? Vocês sabem como que é a correria. E do nada, falou de comida, o Sérgio tava meio dormindo ali nos off, né? Do nada, ele deu um pulo. Não, quem tá assistindo no YouTube, por favor, volte alguns segundos. Na hora que o Pedro começa a falar, não, quiabo em pó, o Sérgio tá aqui, ó, dá um, opa! Voltei nos mortos. Sérgio, ele é todo seu, cara. Falou de Minas, falou gastronomia. Cara, pode dar spoiler? Por favor, dê spoiler. Os queijos mineiros são os melhores. Vai ter muita briga. Não, mas essa briga sempre tem. E o detalhe não é isso. Eu acho engraçado que os mineiros brigam entre os mineiros. Cada cidade tem o seu queijo melhor. O melhor queijo. Eu nem discuto mais isso, eu só vou comprando. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta.
na sua região, como toda região de Minas, com certeza tem toda a galera que faz os artesanais, né? As cachaças artesanais. O cenário aí em Tiradentes também duvido que seja diferente. Agora o que eu te pergunto é, tá tendo um aproveitamento, já que você falou de fazer os uso de insumos locais para coquetelaria, tá tendo esse aproveitamento da cachaça tradicional, artesanal, para a coquetelaria aí na região? Sim, cara, a gente tem bastante alambique, né? Tradicional, né? De muito tempo, que é passado de pai para filho e se mantém até hoje. E tem alguns alambiques também que chegaram com uma proposta nova, trazendo madeira nova, madeira diferente, trazendo, por exemplo, carvalho, que já teve o uísque, né? Envelhecendo o uísque, e agora está usando essa madeira para estar colocando a cachaça. E pra vocês terem noção, tem um alambique novo. Ele é novo, né? 2016, o projeto começou em 2014. Ele está finalizando agora um rótulo de carvalho francês, né? Que tinha vindo do Porto, cara. E ele está envelhecendo a cachaça dele nesse barril. Então, assim, tem essa aposta, esse investimento, né? Você chegou a provar, você chegou a provar essa cachaça aí do Vinho do Porto, hein? Posso dar spoiler? Estamos aqui para isso. Eu fiz parte da auditoria, né, da votação, né, que ele blendou ela no final para fazer algumas correções, né, questão de amargor, doçura e tal. Enfim, eu fiz parte, o rótulo já saiu, tá vendendo pra caramba, e como eu tava falando com vocês em off, a gente vai participar agora desse Nacional do Rabo de Galo, dessa edição agora que vai ter no dia 12. E eu fiz um blend de madeiras, e vai ter essa cachaça. Porra, que legal, cara. Aí eu vou usar bálsamo, carvalho francês e carvalho americano. O carvalho francês tinha vindo do Porto. Aí são 4 anos envelhecendo nessa madeira. Então, assim, e vai ter queijo, viu? Vai ter queijo, com certeza vai ter o queijo. Vai ter queijo. Cara, eu acho que se eu tô errando as contas, eu acho que ele é o terceiro que participou vai participar do Rabo de Galo. Porque o Tom participou, o Vando Noronha participou, ele é o terceiro. O Ian também vai participar, não vai? Vai, o Ian vai. Então, o alambique é a Mazuma, né? E a gente convidou o Ian para participar, para estar junto com a gente. Legal, cara, legal. Isso aí. Então, agora eu quero te fazer a pergunta que esse me deixa curioso. Você falou que ele está fazendo o envelhecimento da cachaça num barril que já esteve outra bebida. Isso. Para mim, isso para mim já me causou, porque para mim é sempre envelhecimento, você pega madeira virgem para fazer o envelhecimento. Então Isso. você está puxando, além do sabor da madeira, o sabor da bebida, propriamente o vinho do Porto, que é um vinho temperado. E nunca tem experiência de tomar um vinho do Porto, um dia, não precisa ser o topzera, você vai saber que é um vinho que é super temperado, Cara, bem diferente o conceito. Raramente vinho português, né, desaponta. Vamos falar assim, né? Mas quando ele trouxe, né, esse barril, essa barrica, era uma novidade. E eu falei, tá com cara de Tawny, nem de Rubi, tá com cara de Tawny. Tawny é um vinho que demora mais tempo, né, de 10 a 15 anos, se não me engano são 15 anos, se não puderem me corrigir. Então, quando a gente foi tomar a cachaça, depois de 4 anos que ela ficou ali, caramba, cara, tipo assim, incrível que ela conseguiu pegar de característica, assim, incrível, sensorial, assim, tava explodindo. Tá. O que eu preciso fazer sem perder a dignidade pra beber uma cachaça dessa? Tem que deixar claro, né? Tem que deixar claro, né, Sérgio? Porque estamos... Vai que o cara sabe o que você precisa fazer. Não, não, já tá comercial, dá pra comprar aqui de São Paulo? Como é que tá? Já tá. A Mazuma, ela vende pro Brasil todo, tá? No site deles mesmo, no Instagram. Mazuma Mineira, só procurar aí também no Instagram. E no Rabo de Galo, pô. A gente vai estar no Rabo de Galo agora no Nacional, na etapa nacional, vai ser dia 12 de dezembro, e a gente vai estar lá com o stand e vamos estar vendendo. Vai ser aonde? Vai ser na Liberdade, no hotel. Tem que ver o nome do hotel. Eu sei, eu lembrei agora. Aí, Sérgio. Bora? Vamos, ó. Provavelmente. Liberdade aqui em São Paulo. Eu tive um delay agora. Meu cérebro tive um delay. Liberdade São Paulo. São Paulo, gente. Ó, aí. Dia 12 agora, dezembro. Eu tô falando agora. Gente, quem tá ouvindo, vai estar ouvindo em janeiro isso, tá? Porque. Mas assim, enfim.
Enfim. A gente tá gravando hoje. A gente grava, é isso aí, a magia da TV. É pra vocês terem uma ideia, a magia da TV, vocês acham que eu tô de social, ó, tô de bermuda, ó, tá vendo? Isso é a magia de TV, então relaxa. Sergião, E é mais uma cueca samba canção pra não, quem não, viu. não, é uma Mas bermudinha esquece. de dormir, gente, calma aí. Então é o seguinte, a gente vai sim tentar ver na agenda aí, porque a gente quer provar. Ó, tá vendo como é fácil convencer a gente de ir em evento? Acabou, mano, acabou. Já era. Vai ter queijo, vai ter queijo. Você já me Vai ter disse. queijo. E É melhor. a gente vai combinar o after depois aqui, né? No AP aqui Verdade. o AP da cachaça. Então, provavelmente, quando vocês ouvirem isso aí ou assistirem, um de nós já foi internado, voltou, porque, pelo amor de Deus. E, né? Deixa eu te falar, como que é a preparação? A gente sempre pergunta da preparação técnica, né? De como pensar e tal. Como você é um cara que treina pessoas, dá aula para pessoas e tem essa responsabilidade, e um assunto que sempre vem à tona, que é saúde mental, tal, como você se prepara psicologicamente para um campeonato como Rabo de Galo que já tem uma visibilidade boa? Como que é o seu mental para perder ou para ganhar ou para participar? E, assim, fala como se você estivesse ensinando pessoas para se preparar. Tá. Galera, é o seguinte, ao longo do ano, e de alguns anos, na realidade, eu venho conversando com os proprietários que eles precisam mostrar o produto deles para o mundo. Porque, assim, eu vou ficar até um pouco emocionado, mas é porque que acontece? Eu tive pessoas na minha vida que chegaram para mim, pessoas grandes, né, que chegaram para mim e falaram assim, cara, você é um diamante da lama, velho. Falei, como assim? Falei, pô, velho, você tem talento, você dá show, pô, é legal, a gente gosta de tomar seus coquetéis, a gente gosta do seu atendimento, a gente vê que você é um cara diferente. E uma dessas pessoas me pegou e me colocou no meu primeiro festival, que foi no Fartura Brasil. Ele é o primeiro festival de gastronomia do país e hoje ele é o maior festival de gastronomia do país. A pessoa viu esse potencial em mim e me jogou lá, falou, cara, você tem um mês para arrumar, o tema do festival é esse, você tem uma hora para falar disso. Então, cria disso. A pessoa me jogou, me largou, como diz na boca do leão, né? E agradeço essa pessoa até hoje, a Clarissa. Ela viu um potencial em mim e disse isso para mim, foi muito forte, me marcou muito. Então, assim, o que eu quero dizer? Como que eu me preparo para um campeonato? Como que eu preparo? As minhas aulas é um trabalho pessoal muito grande, cara. A gente vai fazer drink, vamos ensinar técnica, vamos fazer maceração, vamos ensinar como fazer certificação, fazer, enfim, espuma, vamos ensinar, vamos embora. Mas a ideia não é focar só nisso. A gente tem um pessoal antes. O que seria isso? A gente tem que olhar pra gente, né? Como alguém olhou pra mim um dia, falou isso pra mim. Eu tô indo, qual é a minha cabeça? Eu estou indo para mostrar a Mazuma pro mundo. Se o Brasil conseguir ver essa cachaça, quão incrível ela é, pô, legal, já fiz a minha parte. Se eu conseguir alguma coisa com o meu talento, legal, melhor ainda, bora, fechou, vamos embora para casa. Mas se não, já cumpri a missão. A gente está indo lá para poder mostrar esse produto para a galera. Como eu estava falando, é um produto feito com muito carinho, é uma produção familiar, é de altíssima qualidade, entendeu? O detalhe é que faz a diferença. Por exemplo, na hora de fazer o corte da cana, eles colocam uma palha seca sobre a terra para depois vir com a cana e colocar ela em cima, para não ter contato que se dá junto com a terra. E o tempo de moer é 1 hora, do corte até moer ela, extrair o suco, é de 1 hora. Então, assim, trabalho um pouco braçal, tem muita gente que não liga para isso. Eles ligam e faz a diferença. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente puder mostrar para o Brasil que as pessoas conheçam esse produto, que conheçam Tiradentes através desse produto, é legal. Essa é a nossa missão. É isso que eu venho conversando com eles há muito tempo. Falei, cara, o mundo precisa ver vocês. As pessoas têm que conhecer vocês. Entendeu? Então, se a gente puder mostrar, fazer isso, já está cumprida a minha missão. Se voltar com uma medalha de participação, tá ótimo. Tipo assim, tá ótimo, a ideia é essa. Agora, se conseguir alguma coisa a mais, vai ser muito legal.
e assim, eu não tô com a cabeça focada nisso. Eu tô com a cabeça focada em mostrar o produto. E tanto é que eu fiz alguns coquetéis, fizemos as degustações, e eu falei, esse aqui é para mostrar o trabalho de madeira que vocês têm, o arsenal de madeiras que vocês têm. Esse aqui tá para criar uma experiência, e esse aqui é a doideira do barman. Aí vamos botar em pauta o que, que a gente vai entregar. Então, assim, é isso, entendeu? E olha onde você conseguiu levar essa marca, hein? Ao Maverickcast, hein? Olha, os caras têm que te Isso aí. agradecer. Ó, e já fala pra eles aí, ó, estamos abertos a patrocínio, viu? Se você vier pra São Paulo, traga camisetas e bonezinhos e garrafinhas que a gente fala no ar aqui. A gente não tem compromisso com ninguém, embora o Sérgio, que é o sócio majoritário e financeiro do projeto, ele, né, que todo patrocínio que entrar aqui, né, tem que pagar todas as contas dele, inclusive dos figurinos que ele compra pra gente aqui. Com certeza. E Pedro, vamos lá. O que você acha desse mainstream da coquetelaria ser muito focado no eixo Rio-São Paulo ainda, né? Ainda por eu ser de São Paulo e acompanhar bastante São Paulo, agora o Nordeste está sendo bem visto, e Minas, até pelo podcast a gente ter contato, né? Mas como você vê isso? Você realmente vê essa disparidade ou não? Também tá bem parecido? Como é que é? Então, eu sou um cara que eu viajo muito. Eu viajo bastante. Eu vou muito ao Rio, muito a São Paulo. E assim, eu rodo bastante, assim. Então eu consigo ver bastante coisa. Hoje, sempre tive referência a São Paulo. Sempre. A capital da coquetelaria brasileira no Brasil é São Paulo. Sendo que tem mais tempo, que tá na cena, mostrando para todo mundo, tá educando a galera. Muitos nomes bons saíram daí. Enquanto outros estados também tem. Só que São Paulo, cara, você vai olhar para São Paulo, a história da coquetelaria, tem gente pra caramba, velho. Tem os dinossauros aí, né? Você até entrevistaram o Mariachi, pô, o cara tem um puta conhecimento. Spencer, Marcelo Gaia. Vou começar a falar aqui. Pô, tem gente pra caramba, velho, em São Paulo. Tem muita gente. E o Rio também tem muita gente, cara. O Rio agora, se você olhar nas últimas edições, olha o tanto de gente do Rio que ganhou. Sim. Entendeu? Foda. O Rio também tá vindo pesado. E o Nordeste também tá pesadíssimo. O Nordeste tá então, assim, a gente vê, a gente reconhece. Tá tendo bastante expoente no Nordeste. Diga, Sérgio. Tem posso muito errado, talento, mas cara. Quanto ao cenário, claro, São Paulo tem a vantagem pela quantidade de bares, né? A gente sempre teve um expoente muito grande, focado já direcionado para isso, e em contramão, por exemplo, de lugares que já não têm essa cultura. Mas, se você for olhar nos últimos tempos, e você olhar o Nordeste, você começa a olhar os outros, todos têm alguém que está tendo uma tendência expoente, um exponencial muito grande, né? De estar crescendo dentro do universo da coquetelaria. E uma coisa que ajuda, como sempre a gente fala, é a internet. Todo mundo que consegue ganhar, compensar o tempo que não teve culturalmente dentro do universo da coquetelaria, a região, ela consegue correr atrás disso com o conhecimento e está correndo atrás, né? Correndo atrás disso. Então, eu acho que vai começar a ter um equilíbrio. Posso estar errado a longo prazo. Pode não ser em quantidade, porque quantidade a gente ainda vai ter o quesito cultural, porque mudar a cultura regional é muito difícil. Mas, cara, eu acho que é uma tendência assim, mudar com o tempo aí e dar uma equilibrada, ser mais igual, né? Não Total. ser o eixo Rio-São Paulo, né? O Rio tá despontando, cara. Tipo, a galera, se você parar pra olhar, o Rio tem muito talento, cara. Como o Brasil todo tem, mas assim, o Rio tem se destacado bastante, muita competição. Se você parar pra olhar no Campari, nem preciso falar o tanto de gente que teve, cara. Gente boa, com ideia diferente, sabe? Então isso é muito legal. Então, assim, eu acho um barato pra gente ver daqui de Minas. Eu acho muito legal, eu acompanho muito a cena. BH também tá tendo um destaque, tem muita gente boa em BH. Tem o pessoal do Lamparina entrou em contato com a gente, do Turido, o chefe Cristóvão, pô, tem muita casa boa lá, de coquetelaria. O Herbário da Ive também, tem uns coquetéis bem legais.
O Mercado Novo está com uma proposta muito legal. Achei um barato isso. E, cara, pela primeira vez na história de Tiradentes, pela primeira vez na história de Tiradentes, a gente conseguiu ser indicado pela Exame, né, pela Casual. A gente entrou entre os 100 melhores bares do país, cara. Caramba. Em 9 meses de casa aberta. Então, assim, historicamente, analisando a história da cidade, esse destaque de coquetelaria foi o primeiro a nível nacional que a gente teve. A gente nunca teve isso antes. Então, isso é muito importante para a cena. Mostrar também que a coquetelaria tem seu lugar e dá para, sim, associar num polo gastronômico, consignar as duas coisas, conciliar as duas coisas, que elas trabalhem juntas, né? Que a gente não é inimigo da cozinha, a gente está junto, a gente principalmente, a gente trabalha na cozinha para poder produzir o nosso insumo. Sim. Cara, deixa eu te fazer agora uma outra pergunta. Você falou do que você entrou nesse universo do Festival Fartura, correto? Isso. Qual é a proposta sua dentro desse festival? Esse festival é falar sobre a cidade, que basicamente, né, é a única edição que fala Festival e Cultura e Gastronomia de Tiradentes, né? Então a gente tem que falar da cidade, falar do que a gente tem aqui. Pô, a gente é rico em questão de gastronomia, de história, de por exemplo, a gente tem muita coisa aqui. A gente tem a serra, a gente tem muitos frutos diferentes, a gente tem bastante produtor local, queijos de altíssima qualidade, a gente tem ótimos alambiques. Para vocês terem noção, a gente tem um alambique aqui do lado, de uma cidadezinha vizinha, que ele é sabe aquela cachaça Santo Grau? Sim. O projeto, vocês conhecem o projeto, certo? Hum. São 3 cachaças, o que, se não me engano, acho que o rapaz ele vende com essa ideia de que é o Santo Grau, da vida eterna, né? E dos alambiques mais antigos em atividade no país, né? Então, esse alambique, desses 3 alambiques, ele pega aqui do lado, essa cachaça, que é do século XVIII. E ele faz da mesma forma antiga, ele usa fubá para poder fermentar também. Então, assim, olha quanta coisa tem aqui legal. Sim. Então a ideia é mostrar isso num festival. A gente pega o tema do festival, por exemplo, da terra ao prato, por exemplo. Então, assim, literalmente eu vou mostrar essa transformação do insumo até o copo, né? Vamos falar assim, né? Que a minha parte é o copo. Então, você fala muito das punks também, né? Das plantas alimentícias não convencionais, né? Sim, total. Por exemplo, teve um projeto que a gente fez em 2019, a gente chamou de Coquetelaria Mineira de Alma. Olha que barato. A gente literalmente pegou o capim-limão. O capim-limão é 6 estrelas. Então a gente fez desidratado, fez ele em esferificação, usamos gastronomia molecular, a gente fez ele em espuma, né? Espuma mesmo, né? Então, a gente fez várias técnicas com o mesmo insumo e mostrou que é possível você pegar uma coisa da horta e fazer ela brilhar. Como aroeira. A gente pegou aroeira e fizemos esferificação de aroeira para a galera ver. Aí a gente complementou no coquetel, assim, foi um barato. A galera gostou bastante e viu. A ideia é mostrar que, às vezes, o que é olhado como uma coisa simples, o simples é artigo de luxo. Você pode fazer uma coisa incrível com o simples. Depende da técnica que você vai usar. Então a ideia do Fartura é basicamente isso, é mostrar a nossa cultura, mostrar o que a gente tem de melhor aqui na região, na cidade, e mostrar pro mundo aí. Então, para quem está ouvindo a gente, para ficar claro, então, o Festival Fartura, então, cada ano, é anual, é isso? Ele é anual e ele tem várias edições, ele acontece no Brasil todo, já teve edição em Portugal, inclusive, né, eu tive em São Paulo agora no Jockey Club, a gente esteve lá fazendo também edição São Paulo. Legal. Então, deixa eu entender. Então, cada ano a edição ele traz uma vertente diferente. E aí vocês fazem uma representação de todo o tema dele em cima disso. E você, no caso, da coquetelaria. Isso mesmo. Aí, no caso, a gente vai lá, fala sobre, por exemplo, o tema é sobre ancestralidade. Então, nós vamos pegar a história de Tiradentes, vamos supor, vamos ver alguns momentos dessa história e vamos homenagear algum momento. Por exemplo, aqui tem um bar, teve um bar muito antigo, um bar de morador local. Não era bar para turista. A gente costuma falar isso, para morador local. E é um bar que todo mundo lembra, entendeu? Com estufa, salgado, enfim.
miúdos e tal. E a gente, pô, eu falei, velho, vou falar desse bar. A gente fizer uma homenagem pra esse bar, entendeu? Então é basicamente isso, né? Sim. É legal que Entendi, é tipo entendi. um resgate, né, da cultura e você começa. Eu gosto dessa coisa de você olhar pra você, saca? Tipo, você começa, em vez de buscar, que é uma. é, Pelo menos alguns anos, né? Eu tiro por mim mesmo, na época que eu estava estudando mais a coquetelaria, você vai buscar referências lá fora, né? Produtos lá de fora, insumos de fora e tal. E hoje você tem, por movimentos assim, essa questão de você olhar para cá. Você vê e usar coisas tipo, um capim-limão, que tipo, cara, é coisa pra avó fazer chá, né? Ou coisa assim, você começa a usar a coquetelaria molecular e tal e utilizar na coquetelaria, né, cara? Acho bem. Olha, olha que barato. A minha avó, ela faz muito doce, né? E ela usa muito cravo e canela. E a minha família sempre faz a comida com alho, cebola, e é isso. Um tempero diferente não tinha, era só isso que eles usavam. Aí quando eu tinha um doce, por exemplo, um arroz doce, né, domingo, depois do almoço, aí tinha um cravo, aí já achava estranho, né? A gente não era acostumado com isso. E minha avó ela usava canela, cravo, às vezes um curry no frango. Aí, putz, velho, tipo, me dava uma sacada, falei, nossa, a comida da avó é diferente, é legal, nunca conheci esse sabor. Então, assim, o meu projeto aqui, que eu comentei com vocês antes, né, que a gente conversou um pouquinho, tem um projeto chamado Como Dominar as Técnicas Básicas da Coquetelaria. As pessoas já me xingaram por chamar. Pessoas premiadas, né, reconhecidas da profissão, falaram, você não pode chamar seu projeto assim. Eu falei, por que não? Porque você desvaloriza um pouco e tal. Eu falei, putz, eu entendo, mas não concordo. Mas eu quis explicar o porquê que eu chamo assim. É porque com o simples a gente consegue tocar pessoas, cara. Quando é de verdade, a gente toca. Por que eu tô falando da minha avó? Por que eu tô falando sobre isso? Porque tem, olha só, a cachaça que passou em Amburana tem nota de cravo, canela, mel, um toque saline com um pouco de azeitona. Com goiaba amburana, funciona para mim, na minha cabeça, minha memória gustativa funciona, porque goiaba com cravo e canela, minha avó fazia goiaba com cravo e canela. Então tem uma madeira que vai fazer essa ligação. Aí tá aqui o Pedro trabalhando, estudando pelo mundo. Aprendi o que é pimenta jamaica, que traz nota de cravo e canela. Eu posso temperar minha goiabada? Posso fazer um drink pensando na minha avó? Ó, Então por isso que eu falo. eu tenho Como aqui, ó. dominar as técnicas. Olha lá, Pra quem tá assistindo, ó, eu tenho pimenta jamaica aqui, viu, ó. olha Vocês lá. estão achando o quê? Eu me antecipo ao golpe, filho. O cara vem, eu já. Sou tipo, mano. Então, Sou tipo o Neo do Matrix. então é isso. Então, assim, o nome do meu projeto, como dominar as técnicas básicas da coquetelaria, é isso. Porque com o básico você toca as pessoas, cara. Muita gente não sabe o que é um xarope, qual que é a função de um xarope. Muita gente não sabe o que é tecnicamente uma cachaça, o gin, o whisky, o que é um scotch, o que é um single malt. Muitas pessoas não sabem. Sim. Então, falar do básico é importante, falar do básico, fortalecer a base. Ó, eu vou dividir. Acho que o Sérgio vai concordar comigo aí, até que ele faz a função aqui do cara que não é o técnico, né? O bartender, mas vê. Um exemplo. Meu pai, né? Ele, óbvio que ele bebe mais, assim, já bebia antes de eu nascer, isso óbvio. E ele sempre bebeu uísque. E ele sempre bebia, né? E falava assim: eu gosto do malte desse uísque, eu gosto do malte desse uísque. Beleza, eu nunca questionei. Comecei a estudar. E um dia eu perguntei pra ele, falei assim: ô pai, e o Sérgio conhece meu pai, por isso que ele ri, né? Porque meu pai é tipo, sabe o seu Saraiva lá, aquele cara sem paciência pra caramba, é tipo meu pai. Aí eu falei, pai, o senhor fala do malte, né? Ah, eu gosto desse malte, desse uísque. Mas o senhor sabe o que é malte? Meu pai parou. Aí ele falou, não, malte é esse gosto. Não, não, pai, isso não é malte. Ele, é isso. Eu falei, não. Ele falou, olha, Roma, o negócio é o seguinte, né? Ele tem um sotaque pernambucano ainda, por mais que ele mora a vida toda aqui em São Paulo, ele tem um sotaque bem peculiar, assim, e amedrontador quando ele quer pôr medo. Ele falou, bom, seguinte, quem comprou a garrafa fui eu, e eu tomo isso aqui antes de você nascer. Você quer saber mais do que eu? Olha que coisa interessante. E eu peguei isso
pra gente? Porque hoje a gente vive essa questão criativa e de misturas, onde a gente muitas vezes quer impor as nossas técnicas ou as nossas pequenas descobertas de conhecimento. E aí você vai pegar uns cara raizão mesmo, que em termos palativos, que é o que de degustação, o cara vai entender mais do que você, porque meu pai, ele sabe reconhecer um whisky falso ou não, dependendo da marca, ele experimentando, eu não consigo, ponto. Ele consegue ver uma cachaça se é boa ou não, experimentando, eu não consigo. E aí, só porque eu li uns livros, ou trabalhei em alguns bares, ou conheço umas pessoas, eu não posso chegar a impor. Como trabalhar isso, né, cara? Quando você começa a falar de raízes, de sabores, e principalmente de coisas que você não usa na coquetelaria, daqui a pouco você põe, e às vezes uma avó fala, não faz isso, filho. Você entende? Eu acho muito louco isso, cara, porque Claro, cara. é uma via de mão dupla muito rápida. Se você vacilar, você é atropelado, como eu fui pelo meu pai, né? Igual minha avó não bebe. Como é que eu vou dar pra ela um drink que eu fiz inspirado, né? Não é? Igual eu falei, eu posso trabalhar de outra forma, criar de outra forma pra vocês poderem experimentar, mas dessa forma que todos gostam, né? Não posso. Não, Enfim. isso é para mim a síntese máxima do que torna a coquetelaria uma arte, né? Você conseguir transcender técnica e você começa a falar de sentimentos, de memórias. Eu acho isso muito, muito da hora. O Sérgio derrubou café nele aí, que ele deu outro pulo aí. Deixa, deixa eu só fazer um adendo aí. Claro. A questão da base, né? Eu acho que vocês também, né, ter esse espaço, é legal falar. Pô, a gente está fazendo coquetelaria, por exemplo, a gente está estudando. Eu falo sempre, gente, vocês precisam saber a base. Não adianta criar umas coisas que, véio, ninguém vai tomar, velho. É bebível, não tem como. Você cria a partir de alguma coisa. Então, tem uma frase, cara, que é assim, de um youtuber famoso, ele fala, todo mundo começa copiando. Mas não é copiando que eu vou copiar você, vou fazer um podcast, vou botar Pedro Maverick Cast. Não, eu vou ter referência. E como eu falo, estudar a base, cara, estuda os clássicos. Que eu queria complementar que você falou uma coisa que encaixa muito. Muitas pessoas ficam felizes com suas pequenas descobertas e acham que descobriram o mundo. Só que tá aí, ó, há anos, século. Aí a pessoa toma como verdade aquilo por falta de conhecimento, achando que ela descobriu uma coisa. Sim. E assim, eu acho legal de falar isso, que, cara, ao mesmo tempo que eu sou muito autoral, eu posso ser autoral hoje, mas eu sou muito clássico. Aí, se você me chamar para trocar uma ideia, nós vamos fazer drink de 1890, 80, nós vamos nessa base aí. Então a gente vai conversando sobre isso. Então acho que é muito legal a gente saber a base para a gente poder ter uma referência de criar sabores. Então acho que é importante falar isso. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente não pode falar nada com ninguém, que dá problema. Enfim, acho que é legal a gente sempre fortalecer. Aproveitando nosso figurino Copa do Mundo, né? É a mesma coisa de você... Antes de você aprender a driblar, você tem que aprender a andar com a bola, né? Tocar, passar. Antes de tentar um chute de bicicleta, você tem que saber bater um pênalti. Então, começar no básico, né? E muitas pessoas querem queimar essa largada, né? Principalmente hoje, nesse hype de criação e gerar conteúdo. Eu vejo muito pessoas pulando etapas. Isso é o meu ponto de vista, tá? Eu não sou um diretor. Eu também. Você está pulando. Não. Quem sou eu? Eu, assim, né? Todo mundo tem essa história, a gente sabe disso. Fala aí, Sérgio, qual é o lema do nosso podcast aí? Temos compromisso com a verdade, só com um bom drink. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, pessoas pulam etapas e por pular essa etapa, quando ela é posta à prova, ou ela falha, né, do tipo não sei, ou ela ainda critica você por falar, não, você não entende a minha coquetelaria e quer tornar isso algo pessoal. Claro. Vai falar a verdade, você já não tomou um drink, você pediu um basicão, sei lá, você fala assim, vê um old fashion, aí a pessoa te entrega um negócio nada a ver. Cara, eu peço daqui, velho. Aí você bebe, você fala assim, mas eu acho que você errou meu pedido, o meu foi... Não, esse é o meu old fashion. Aqui no meu... Eu não sei porquê, Sérgio, os barmans, quando vão explicar uma coisa, ele encolhe o ombrinho assim, não sei. Eles ficam assim, o meu old fashion.
ele vai eu não sei o que, ele vai banana, porque remete a uma vez que. E não sei, cara. Cara, esse discurso pra mim é foda. Como, Nossa, como eu rodo bastante, eu escuto muita coisa. como E, você. cara, eu nunca falo que eu sou barman, velho. Nunca. Como você lida com isso sendo um educador, sabe? Para o seu aluno não cair nessa armadilha. Porque você tem que falar para ele ser criativo, óbvio. Mas ao mesmo tempo, você também tem que falar para ele que existe ali coquetéis já definido. Então, como que você faz isso pro cara não sair viajando e fazendo old fashion de banana? Nada contra, sendo equilibrado, né? Tipo assim, bebível, palatável. O que eu sempre falo é equilíbrio. Eu acho que assim, coquetelaria tem a base, tem os clássicos, tem as proporções, tem o porquê de cada um. Por exemplo, old fashion. Por que a gente. Vamos falar do old fashion. Porque a gente tem um destilado, açúcar e bitter. Qual que é a questão ali do açúcar? Açúcar é potencializador de sabor, é igual sal. Então eu quero evidenciar meu destilado. Se eu botar 50 ml de xarope, porra, eu não vou evidenciar o destilado, eu vou estragar o destilado. Então eu falo assim, saber a base, tem que ter a base, criar, é importante criar, só que ao mesmo tempo, cara, tem que ter o equilíbrio. Eu falo que pode se fazer tudo na coquetelaria, desde que seja equilibrado e respeite o nome que você está dando. Se você falar que é uma releitura de Old Fashion, eu vou esperar um bitter, um xarope de alguma coisa, maluca de banana, como você está falando, e um destilado. Vou esperar isso. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que saber a base, tem que saber o que você vai fazer. E fora a técnica, né? Você explicou aí tecnicamente. Vamos falar um pouco até da questão de hospitalidade e atendimento, que é o seguinte, é o que eu sempre falo nos lugares quando eu tenho oportunidade de dar aula, né? Ou que eu vou fazer uma consultoria. Eu sempre falo, olha, se o cliente te pediu uma caipirinha, você vai fazer uma caipirinha. Ah, eu tenho uma caipirinha autoral. Você explica para ele antes de fazer, você dá as opções. Se eu quer tomar a caipirinha, ou se eu quer tomar a caipirinha que eu fiz, que eu coloco uma pata de caranguejo no meio ali. Porque a pessoa vai, pelo menos se ela não gostar, ela sabe que não tá tomando a caipirinha. O grande erro que eu bato na tecla é quando eu peço um drink extremamente clássico, como um Old Fashion, um Manhattan, um Dry Martini, e ele vem modificado. Sergião, me fala. O Sérgio vai ter que fazer um. Ele tá rindo, cara. Não, porque ele sabe o que eu vou falar. Tem história com isso, né? Ele sabe. O desgraçado, Sérgio, eu já falei em algum episódio isso aqui, mas eu vou falar de novo porque foi um desgraçado. Ele me manda uma foto na madruga. Vale a pena ver de novo. Na madruga, era um copo, aquela taça Hurricane, né? Sim. Do nada, com líquido. Solzinho de laranja. Com líquido translúcido e fala pra mim assim. Adivinha que drink estou tomando? Porra, como que eu vou... Cheio de gelo. Cheio de gelo. Eu pensei um vinho, não sei o que. Era de um dry martini. É a porra de um dry martini. Como que eu vou saber? Pô, pela foto. Aí, é tipo isso. Imagina isso. Você chega num bar pra pedir um dry martini. Sei lá, você quer tirar uma foto e parecer o James Bond. Tá lá, todo de social. E o... Ah, meu Deus. Mas o barman, o criativo do barman, ou... um cara que não conhece o drink, só viu ali, me coloca no... Sabe? É esse tipo de coisa que me incomoda. Você que já viajou o Brasil, cara. Você já viu muitas bizarrices dessa aí? Já. Cara, já vi muito... Assim, eu já vi drink que o cara queria homenagear o vinagrete, o molho campanha que acompanha o churrasco. Mas equilibrado, tava bom. Mas era bizarro ler aquilo. Eu não ia pedir. Mas a gente ficou tão encucado. Vamos pedir? Vamos. Tava, cara, equilibrado. Tinha salmoura, tinha tudo equilibrado. Então, eu quero entender esse coquetel agora, por favor. Tinha gosto de vinagrete, velho. Molho campanha, sacou? Perfil ácido, tinha salmoura, era salínico, tinha o tomate, a cebola em conserva. É quase um dry martini, entendeu? Quase um dry martini. Mas era pra remeter o molho campanha, velho. Equilibrado, cara. Olha, desculpa, mas pra mim isso já tá indo mais pra um Blood Mary do que... O tomate foi sutil, cara. Foi tomate verde. Aí que tá a sacada dele. Sacou? Ó, eu vou falar de um drink
Que eu lembro de invenção que fizeram aí. Eu não vou falar, teve um convidado nosso que tava nesse evento que eu tava, tá? Eu fui pedir um drink. Aí eu falei, tem um Dry Martini aí. Aí me avisaram, falaram assim, olha, a gente tem uma variação aqui que usa um óleo de peixe. Aqui, top. Você já falou. No Ian que você falou. Eu falei, né? Então, pra você ver como marcou. Resumidamente, cara... Imbebível. Não, eu só bebi tudo porque eu sou mão de vaca e zoião. Mas assim, eu odeio gin tônica, tá? E eu usei a gin tônica pra tirar o gosto desse coquetel. Caramba, cara. Porque assim, tava feio. E nas suas viagens e rodagens, você já se deparou com algo que você fala assim, mano, é sério, não. Guarnições, cara. É um assunto polêmico, velho. Não. Você não vai falar do golfinho de banana, não, viu? Que é nosso mascote não, aqui. Cara. Eu ia falar do Star Wars. Mentira. Não, que os nossos mascotes aqui é o golfinho de banana e a minhoca de linguiça, né, Sérgio? Do Bloody Mary. Minhoca de linguiça também foi a mais. Não, mas acho que a pior é fazer confine de banana. Golfinho? É foda. Não, fazer fazer um Dry Martini com fine de banana. Não dá. O cara macerou, velho. A fine de banana, bro. Tipo assim, vamos falar sério, né? É legal educar, gente. Clássico é clássico. Se não for assistir o clássico, avisa que é um toque, uma releitura. Por quê? Sabe o que é pior? É educar errado. E imagina muitas pessoas educando errado. Aí quando o cara sentar no balcão de um lugar clássico, o cara vai xingar o barman. Sim. Aí agora tem essa briga aí pra gente mostrar, vamos supor, que o Rabo de Galo, o Macunaíma e outros coquetéis clássicos brasileiros, imagina quanta gente, não sei nem se é humildade, mas não teve vontade de mandar mensagem pra pessoa, falar assim, aqui, o Ale, eu sou amigo do Ale lá do Boca de Ouro. Ale, você pode passar a receita do Macunaíma? Eu quero replicar aqui em Tiradentes. Aí eu nem mando mensagem, nem pergunto, eu acho que o Macunaíma é de um tal jeito, começa a fazer do meu jeito aqui, aí quem já tomou o Macunaíma lá, né, vai chegar aqui e falar, não, isso não é Macunaíma. Desculpa, eu vou ter que... Aí o Rabo de Galo é a mesma coisa, eu educo uma geração errada. O Macunaíma tem até o guardanapo, do jeito certo de servir, né, com guardanapo, cara. Pois é, desculpa, aí eu vou lá e... O que é o Macunaíma? Hã? Eu não sei. Agora, eu sempre dou uma dessa, né? Não tem cachaça, limão, xarope de açúcar, fernet, faz um toque mentolado. Enfim, cara, aí eu vou igual o Rabo de Galo. Imagina só quantas pessoas não são educadas errado. Aí hoje, para colocar, vamos supor, na IBA, para reconhecer que é um clássico brasileiro, imagina quanto dilema, quanto paradigma a gente tem que quebrar. Sim. E começa a ser mais difícil. Assim, eu tenho uma opinião própria. Só para o Sérgio e para os ouvintes que não conhecem o Macunaíma saber, ele é originário de um bar aí chamado Boca de Ouro, em São Paulo. Bem legal, tive a oportunidade de conhecer lá e tomar o Macunaíma de lá. E a gente vai, né, Sérgio? Só você sair da toca. É o seguinte, o que eu acho? A dificuldade são a opinião, tá? E minha opinião vale mais do que o meu cabelo que me abandonou. Assim, o que eu acho? Que é difícil emplacar também. É minha opiniãozinha. Porque todo mundo fora acostumou a pensar no Brasil como caipirinha. Doce, refrescante, frutado. E você vem com rabo de galo, que é algo amargo, potente. Eles não fazem essa assimilação sabor Brasil. Eu acho que dificulta. Porque assim, quando eu fui lá para a minha famosa viagem, que eu sempre falo lá para Cuba, eu apresentei o rabo de galo para alguns bartenders, né? Como eles falavam, só tem caipirinha e tal. E eles bebiam e falavam, pô, isso aqui não é Brasil, isso aqui não remete ao Brasil e tal. Então, assim, tem essa coisa. Porém, acharam legal pela simplicidade. Eu acho que ficou bacana, todos falavam assim, só? Lembrando que eu não fiz a versão com Cinar, tá? Só cachaça e vermute. Mas eu falava, pode colocar um bitter, a gente usa um bitter de alcachofra lá e tal. Mas
eu acho que pode ter essa coisa mundial falando. E eu tô falando de pessoas que vão beber, não pessoas que vão julgar ou implantar. Tô falando de cliente. O cliente pode beber e não reconhecer aquilo Brasil, sabe? Ficar meio. Não sei, você concorda, Sérgio? Você que é o cara dos sabores? Eu não vou discordar do que você está falando, porque eu acho que tem outros drinks que ele tem muito mais cara de Brasil. Você está falando desse quesito de ser leve, tropical, usando fruta, porque a gente tem fruta pra caraca. Tem. Mas existe aquele detalhe. Uma coisa é o que tem cara do país, outra coisa é o que realmente se toma no país. Então, Exatamente. são coisas diferentes. Se você for lá para mim assim, nossa, eu nem sei se é internacional, a espanhola. A boa e velha espanhola diga que a gente basicamente faz o abacaxi, abacaxi, leite condensado Um vinho de garrafa de plástico. e alguma coisa assim. Pô, se você for olhar, no Brasil todo eu sei que toma ele, tá ligado? Eu não sei se lá fora, ele é de fora, nem sei se ele foi criado aqui. Eu tô falando do jeito que eu entendo, tá ligado? Mas a espanhola, se você olhar, ela representa mais. Por causa do quesito doce, o Brasil todo mais pesado, é super carregado no açúcar, né? Mais pesado pro paladar, mas fruta, tá ligado? Então, ele tem mais cara. Se, ainda quando não coloca ele dentro do abacaxi e vende no Nordeste todo ele, porra, cara, todo mundo que vem pro Brasil toma ele no abacaxi lá em servido, então ele vai ter cara do Brasil. Agora, é o que todo brasileiro toma de verdade? Não sei. É, Segundo a estatística aí, falam que o rabo de galo é, tipo, quase tão tomado quanto caipirinha aqui dentro, né? Teve umas É, pesquisas. não sei. 2018, né? Foi uma revista, não lembro agora qual, mas uma revista mencionou que 2018 foi o drink mais vendido do país. Sim. Pra você ver. Assim, vai ter gente, como eu já ouvi, falar, na verdade foi manipulado só pra alavancar a venda, tal, tal, tal. Não sei. Os caras, você vai desmerecer o trabalho de pessoas que fizeram a pesquisa? Vai fazer a sua também pra desmerecer. Aí sim, vai lá você nas ruas lá fazer. Então, eu acredito no que falaram. E pedem, eu tinha um bar, né, no centro de São Paulo, e vendia bastante rabo de galo lá. Eu nunca tive problema de vender. Talvez tanto quanto caipirinha. Até por estar bem no centro, antigo e tal. Uhum. Remeter bem em São Paulo antiga. Eu vendia bem rabo de galo, tranquilo. Eu tenho uma outra tese ainda para defender. Rabo de galo, ele é o mais vendido em qualquer boteco. Porque a gente fala de coquetel, quando a gente está falando é de questão de consumo. O consumo, cara, não é o bar top. Consumo é o boteco. O boteco pro cara lá todo dia de manhã, antes de trabalhar, mano, manda um rabo de galo. E é isso. E um copo, né? Já tem um copo, a dose certa, para ele tomar aí. Sim. Né? Eu tive o prazer de ouvir palestras do Derivan falando da evolução do rabo de galo nos bares e tal. Então, cara, assim, de um copo feito para o rabo de galo, né? E tem tudo. Eu acho tudo muito. Como eu posso dizer? Retorna aquele papo, né? Da gente falar. É coisa ancestral de caras que no Sim. boteco faz o cara que nem é barman, é só o tiozão do boteco, que é o barman, né? Mas É uma. não é o mixologista, é o tiozão que mistura ali. Ele pode não fazer caipirinha, mas rabo de galo o cara faz. Né? E o famoso MM. Eu vou bater na tecla pro Maria Mole entrar na IBA, hein? Eu vou ser o precursor. Se um dia entrar, ó, que eu seja o primeiro a falar isso em rede nacional. Cara, mas tem a questão também. Que a gente, não sei se pode falar nome de programa aqui, mas Pode, teve um pode. programa de gastronomia. O Masterchef, por exemplo, Ah, não, esse não quando pode. estourou. Tô brincando, tô brincando. Pode ser. Já foi. Pode Caiu. ser, Caiu, tchau, boa noite. pode ser, vai lá. Então, quando lançou, né, a ideia, o formato, todo mundo, você olhava na rua, todo mundo andava de doma. Todo cozinheiro que não tinha voz ativa, que era considerado como subemprego, você via cozinheiro andando de doma nas capitais. São Paulo já vi bastante naquela época. Aqui no Rio, aqui em Tiradentes mesmo, e nas cidades em volta, você via cozinheiro tendo orgulho de usar a doma. Sim. E agora, o bar está tendo um destaque, graças a Deus, estão olhando para a gente. Não como merece, porque isso vai demorar muito ainda, mas já tem uma mudança, a gente tem que falar a verdade. Só que, assim, a questão de pular etapa, muita gente quer surfar nesse hype. Porque, igual assim, a galera não quer saber que eu tô com a câmara fria lá, que eu tenho que limpar ela uma vez por mês,
e quebrar o gelo do chão com o pé de cabra. Aí eu viro e falo assim, aí, a caipirinha aqui, vem cá fazer a caipirinha. Aqui, ó, o holofote não mostra isso aqui não, ó. Só me vê, tipo assim, dando aula, fazendo vídeo, mas vem aqui, ó, vem cá me ajudar a limpar aqui, esse chão aqui, ó. Vem cá fazer a caipirinha comigo, fazer o rabo de galo. Vem cá fazer o rabo de galo comigo. E essas coisas não se aprende em curso, né, cara? Porque cada parte tem sua particularidade, né? Tem os macetezinhos. Eu vou até em cima disso, eu quero uma opinião sua. Eu, né, na data que estamos gravando, é polêmica. Não. Tá tranquilo essa aí. É polêmica se a polêmica é a última pergunta. É polêmica se eu citasse o nome do lugar. Porque eu participei de 2 entrevistas hoje. O porquê? Sim. Por que eu vou ficar nesses trabalhos? Não. É justamente por cunho científico, né? Eu quero saber como é que tá as entrevistas por aí pra gente poder falar com propriedade, né? Quando for discutir algum assunto. Uma online e a outra presencial. Eu só vou dar um toquezinho da presencial, foi no aeroporto internacional. Bom, primeiro que eu já fiquei fulo da vida que eles não pagaram o estacionamento, que deu R$44. Então imagina, já fiquei fulo da vida. Vamos lá. Eles chamam, então era eu mais 3 profissionais. Também não vou, se eles assistirem o vídeo, abraço pra vocês, mas eu tenho que ser sincero. Eles são freelancers, assim, não são os profissionais mesmo. Eles mesmos admitiram. Um era comin num restaurante, outra freelancer em outro lugar e tal. Não tô dizendo que eu sou o topzão lá, mas eu era o único de carreira. Né? Eu sou o único de carreira lá e tal. E fizeram uma dinâmica lá sobre como seria o fim do mundo, não sei o que, blá, blá, blá. Pô, legal, mas em nenhum momento perguntaram nada técnico. Eu acho que e foi só a primeira etapa, e depois foi todo mundo embora. Eu acho que isso é desculpa pra você nivelar por estereótipo ou por aparência. Eu acho que eles olham ali e falam, o bonitinho ou o feinho. Porque não tem lógica, porque esses testes já foi provado que você você analisa tipos. Não, eu quero um cara que tem perfil de liderança e tal. Não é só num teste de papel que você vai saber. Você tem que jogar ele em outros tipos de dinâmica. Essa é a minha opinião. Não estou falando de... Enfim, não perguntaram nem quem sabe fazer caipirinha ali. E aí fomos embora, todos, e todos esperançosos. Pô, na próxima, eu já falei, nossa, essa é a realidade. E o salário baixíssimo, tá? Não daria pra fechar minhas contas de casa. A segunda entrevista online foi bem engraçada. Tomara que ela não ouça isso, que ela vai saber que é ela. A moça falou assim, eu tenho 2 vagas, bartender e atendente de bar. Eu falei, mas a minha vida toda eu pensei que bartender era a tradução de atendente de bar. Aí ela foi me explicar, não. Porque o atendente de bar, Ela te explicou? Ele explicou. Ele faz algumas produções. Eu falei, e o bartender? O bartender faz outras. Resumindo, ela se confundiu toda. Ela se confundiu toda, sabe por quê? Porque provavelmente o salário era diferente. Então ela não foi buscar uma consultoria para um cara explicar ou é barback, ou auxiliar de bar, como quer chamar, e o outro é o bartender ou chefe de bar. Ela se enrolou toda. E mais uma vez, o golpe, gente, olha até pra câmera aqui. O Pedro vai saber disso e ele vai falar com certeza deve falar pros alunos dele. Tem muita consultoria por aí, tá? Então eu tô ligado que você vai falar. Olha só, o golpe tem um golpe dos contratantes. Eu vou pôr como golpe porque é como chega pra mim, que é o famoso golpe da caixinha. Já ouviu essa, Sérgio? Golpe da caixinha? Eles falam assim, o seu salário é só R$1.000, mas de caixinha você tira uns 3.000. Por que é um golpe? Porque quando você vai trabalhar e não faz esses 3.000 de caixinha, o chefe põe a culpa em você. Ele vai falar assim, tinha um barman antes de você? O cara fazia 4.000 caixinha, porque, ele vendia coquetel pra caramba. É que você entende essa jogada? Então, isso, você como educador, cara, como um cara eloquente, como você prepara os seus alunos, as pessoas que você treina, para essa dinâmica de realidade? Lembra que eu puxei esse assunto por causa do pé de cabra de quebrar no chão. Como você prepara ele para esses macetes, essas coisas que o mercado de trabalho aplica, sendo que você não pode também expor no curso assim, vai ser assim. Como que é isso? Explica para mim, eu não sei. Cara, tem coisa que eu exponho, velho. Não falo sobre nomes, tá? Eu acho que isso aí é demais, mas situações eu falo. Não tem como, tem que falar, cara. É igual, tipo assim, por exemplo, o pessoal tá lá, lembra que eu falo do trabalho humano? Eu falo, você quer trabalhar com um chefe ou com um líder? Faz parte disso. Você quer trabalhar com uma pessoa que quer crescer com você ou quer usar você? Porque toda relação é interesse. Relação de trabalho, namoro, amizade, tudo é interesse. A questão são interesses legais, saudáveis,
e são interesses sujos, repugnantes. A pessoa só quer te usar, enfim, quer só saber o que você pode promover para ela. Então eu falo assim, analisa sempre a visibilidade, se a condição humana é legal, qual que é a visibilidade? Se você vai ser ouvido, se você pode falar, se você pode criar, se você pode tem autoridade para criar, fazer, mostrar, tem essa autonomia, né, de criar sabores, experiências, ou se o cara só quer, se ele quer um sonhador ou ele não quer um sonhador. Ele quer um cara acomodado que vai defender os R$ 1.000 dele, que não tá errado também, entendeu? E também para ele saber se ele vai contar ou não vai. E vai saber também se essa pessoa, esse contratante ou a contratante, são pessoas que só querem usar você. Ah, eu quero um cara ali para fazer drink caipirinha, fazer uma gin tônica e boa, e só isso. Eu falo assim, acho que tudo que é combinado não sai caro. Acho que tudo que é conversado é entendido. Então, eu falo com eles para eles conversarem e sim, aqui, principalmente, a gente é uma cidade pequena, eu consigo falar. Tem aquela questão de cidade pequena, e a realidade de uma cidade grande é completamente diferente. Aqui a gente conhece todo mundo, sabe quem é todo mundo. Então aqui a gente fala assim, olha, essa pessoa aqui não é legal. Esse aqui valoriza o trabalho humano. Esse aqui, ele, ó, na sua comissão. Então, assim, a gente consegue atentar aqui ainda. Mas é o trabalho humano, perceber. A gente percebe as coisas, cara. Se o cara faz questão de te dar uma comida feita no dia, uma comida fresca, se não é macarrão com salsicha, se é miojo, se é arroz com batata, sim, entendeu? Se o cara preocupa com a sua alimentação. Então você vê nisso aí, cara, se a pessoa é uma pessoa boa ou não. Eu trabalhei muito tempo na empresa aqui, um restaurante famoso na cidade. O que eu mais falava, cara, eu saí, eu preferi me desligar, não foi por conta do valor financeiro, porque eu ganhava o dobro, quase o triplo do que eu ganhava antes, do que eu ganho hoje. Eu ganhava muito dinheiro. Eu não saí por dinheiro. Eu saí por outras coisas. Saúde emocional, ter tempo de vida, tá com a minha família. Então, assim, o cara não dava nem comida pra galera, véio, sacou? Eu tinha que brigar, pedir pro cozinheiro fazer comida e ele ia lá fazer. Então, assim, você percebe, nisso daí, cara. É o trabalho humano que você tem com os outros, velho. Você se preocupa com o outro. Porque, ó, vamos ver se vocês vão concordar? Eu falo muito o seguinte: se eu que sou contratante, eu não te dou estabilidade financeira, emocional e física, espreme limão pra mim. Eu não tenho faca, não tenho espremedor. Como é que você quer que eu esprema limão numa performance de 10 segundos? Sim. Entendeu? Aí como que eu posso cobrar uma estabilidade física se eu não te dou, né, uma estrutura física? Como é que eu posso cobrar essa estrutura financeira se você não tá feliz, eu não tô te pagando? Aí você fica puto, você fica triste, e aí? E aí você não tem a estabilidade psicológica. Eu não te dou amparo, eu te fodo, pego seu dinheiro, não te pago, não te dou espremedor e mando você trabalhar rápido, espremer o limão mais rápido do mundo, fazer o melhor drink e motivar com sorriso no rosto. Como é que eu... Você tá entendendo? Sim. Pra mim te cobrar algo, eu tenho que fazer o mínimo, né? Então, assim, eu falo, pessoal, fica ligado nisso. Esses são os toques para ver se realmente a pessoa é uma pessoa legal de se envolver. Senão... Eu vou até pedir dica sua agora, né? Eu, como dou aula aí para o Centro Paula Souza, né? Algumas... Legal. Eles me chamam às vezes e eu prestei consultoria aí para uma grande rede hoteleira. Mas peço essa dica, assim, vou falar como eu falo para as pessoas que eu treino e você pode dizer que concorda ou não. Eu digo sempre o seguinte: aprenda a dizer não. Isso assim, aprenda a dizer não. Não gostou? Não gostou, chega e fala não quero sair. Por quê? A pior coisa que tem, talvez, Sérgio há de concordar também por já ter trabalhado, né, todo mundo, é você trabalhar em algo que te faz mal, cara. Eu acho que a pior coisa é você levantar puto porque tem que trabalhar. A melhor tenho que ir lá hoje. Não, a melhor coisa que tem é você levantar feliz porque você quer ir lá, puta, vou lá no meu trabalho, vou fazer... Eu lembro muito disso da escola, sabe? Quando você tem bons amigos na escola, quando você gosta de determinada aula, que é o dia daquela aula. Tipo, você levanta de manhãzinha lá, no maior apetite pra ir pra escola. Mas quando era o professor chato, ou você tava com uma turma ruim, ou teve alguma discussão, você não gosta, você já ia...
Eu sempre falo isso, pessoal. Então aprenda a dizer não. Tá ruim o ambiente? É não. Gente, trabalho sempre vai ter. A minha área tá ruim, muda. Eu sempre falo assim, olha, diga o não. E sempre eu falo uma segunda coisa. Seja você o agente da mudança. Recentemente, contar rápido, porque o podcast eu não sou convidado, tá? Só tô pedindo opinião. Não, é pra falar, é só uma conversa. Certo. Aí, vamos lá. Recentemente tá trabalhando no lugar X aí, não vou falar o nome, mas saí recentemente, porque aquele combinado, você trabalha 8 horas, deu 14 horas de trabalho, eu não tinha saído ainda, né? Então, aí no começo, chegava a minha hora de janta, eu pedia lá na boqueta lá o jantar, e o cara colocava puto, assim, ó. O cozinheiro colocava puto. E de algumas coisas eu não como. Então eu falei pra ele assim, olha, amanhã você pode tirar esse frango cozido aqui, que eu não como carne cozida e tal. E ele ficou puto. Aí eu cheguei uma semana depois e falei pra ele, eu tô pedindo pra você ter menos trabalho. Você vai pôr um ingrediente a menos. Por que você tá puto? Aí ele falou pra mim, porque eu me confundo. Tudo bem. Eu falei, você tá puto porque eu tô te obrigando a pensar? Você devia me agradecer, eu tô tirando você da rotina, você tá mais atento, você vai estar mais alerta. Aí ele ficou puto, eu falei, cara, vem cá, dá um abraço. Ele, sai fora, né? Sai daqui. Todo puto, ele não conhecia, eu tinha uma semana com ele assim. Aí e toda vez eu brincava com ele disso. Olha lá, hein? Senão eu vou te dar um abraço. Em 2 semanas quebrou o gelo. O cara já tava todo felizão, né? Ali quando me via, ele já abriu um sorriso de lado. Então eu sempre falo, seja você também o agente da mudança. Se tá ruim, muitas vezes, será que também se você tiver uma atitude diferente, não pode mudar o cenário? Eu tô certo de fazer isso, de falar, diga não e assuma a responsabilidade também? Ou você acha que não? O funcionário só tem que chegar lá e fazer? Não. Não, completamente tá certo, cara. Porque eu sou assim, a gente tem que estar feliz onde a gente escolheu estar. E eu sou um cara, acho que eu posso falar nessa hora, sou um cara que sou movido a tesão. Eu tenho que ter tesão no que eu faço. Se eu não tiver tesão, acabou, esquece. Eu não vou fazer, eu vou estar triste, eu não vou querer fazer, eu vou largar de lado, não vai me interessar mais. Então eu sou um cara que sou movido a paixão. Pera aí, eu vou ter que parar um pouquinho, porque quando ele fala assim, eu posso falar nesse horário, eu pensei que ele ia falar, eu sou um cara movido a cocaína. Tipo, né, mas não. Caraca, porque o cara já. Pois, eu sou um cara movido a. Ele até acordou. O cara dá tesão, lógico, pô, eu também sou movido a tesão. Tem que ter tesão, cara. Se não tiver tesão, fudeu, velho. O Sérgio mesmo é um boneco de tesão. O cara vem. Tudo que ele faz você é louco. Você tem que. Não vou falar mais nada. Você tem que vir um dia aqui pra São Paulo e na casa do Sérgio. Quando ele faz lá o famoso torresmo de rolo dele lá, você vai ver, o cara tem tesão em servir os convidados. Pois é. Vamos lá. Vamos supor. Quem aqui, que vai estar vendo aqui agora, deixa até no comentário aí. Quem aqui não lembra de um tio, de um pai, de um vô, de alguém da família mais velho, que tinha as bebidas lá no barzinho, e toda vez que chegava alguém, ele fazia, ou ela fazia questão de criar um coquetel, o próprio Negroni, e servir para o convidado. Ou até mesmo serviço de uma dose de um uísque que trouxe, de uma boa cachaça. Quem aqui não lembra disso? Comenta aqui embaixo. Então, assim, não tem tesão, não tem vontade em mostrar. Sim. Quando eu viajo, igual eu falo para todo mundo, você pode até complementar aí, como terceiro elemento. Galera, viaja, sai da caixa, a sua rotina vira uma caixa. Então você tem que sair da sua caixa para trazer novidade. O mundo não é isso aqui não, tá? Eu falo isso com pessoas que trabalham comigo, eu falo isso nos meus cursos. Gente, sai, viaja, busca referência. Tem um mundo acontecendo lá fora. Sério mesmo. Você volta outra pessoa, com energia renovada, você volta com outro olhar, você volta olhando para aquela caixa, aquele móvel. Se você mudar ele, você vai ter uma percepção diferente daquele ambiente, você vai sentir melhor naquele ambiente. Às vezes o ambiente que você está, todo mundo fica muito no quarto, às vezes está tão desorganizado, as coisas não estão harmônicas, aí você se sente incomodado naquele ambiente. Até mesmo no bar. Eu estava lá outro dia no bar e falei, caraca, mano, tá todos os meus livros aqui. E, porra, tem livro pra caramba. Falei, cara, não é assim, tá muito poluído. Deixa eu selecionar. Aí eu dei uma limpada, falei, eu passava o olho assim, ó, no balcão, meu olhar não incomodava. Falei, caraca, foi bom fazer essa viagem. Aí você já volta com outra cabeça,
você volta com mais clean. É bem legal, bem legal. Viagem, gente. É bom você respirar outros ares, né? Tem um grande sábio conhecido aí pelo Sérgio, chamado Seu Jussier, que ele falava assim: você quer perceber como sua casa cheira mal? É só você ir numa casa cheirosa. Ele fala assim: vai numa casa que a pessoa limpa. Vai numa casa que a pessoa limpa, dá um trato e depois volta na sua. Ele fala, aí você vai reparar isso. E a maior verdade do universo. É verdade pra caramba, cara. É igual aqui, caipirinha, cara. Na minha concepção, eu acho que eu sei o que é uma caipirinha e eu acho que eu sei fazer uma caipirinha. Cara, mas eu não canso de ver aula, videoaula, ver apresentação. Eu quero olhar um olhar diferente, eu quero aprender de um jeito diferente, o que eu já faço há tanto tempo. Sim. Que às vezes eu viciei. Vai que tem um toque diferente, eu não tô percebendo até hoje. Não, é aquilo, você usou o exemplo da caipirinha. Eu sempre faço caipirinha, mesmo jeito, tradicionalzão. Aí eu vejo, eu vou citar um que eu vi, o Zulu. O Zulu ele faz o corte do limão diferente do que eu faço. Só que é o seguinte, eu vou fazer igual do Zulu? Não, eu não vou fazer. Porém, é uma alternativa. Se um dia eu quiser dar uma modificada, eu vou lá. E na primeira oportunidade que eu tiver, se o Zulu participar aqui, eu vou perguntar isso no ar. Se não, quando eu encontrar por aqui, eu vou perguntar pra ele, por que você corta assim, Zulu? Por quê? Eu quero saber, que às vezes o cara me dá uma luz, cara. Ó, corta assim porque eu retiro. Mudou a vida. Você vai falar, nossa. Porque sacada. Que todo mundo vai falar, não, mas o clássico lá atrás assim, mas será que o lá atrás ele fazia da forma mais correta pra você extrair o que você quer extrair, cortando daquele jeito? Às vezes, então, eu usei o exemplo aí do Zulu, porque eu sigo a política do Maverickcast, que quando é pra falar bem, a gente cita, né? E o Zulu, porra, é ídolo, é um dos caras que a gente faz questão de ter aqui. É igual como o Pedro, né? O Pedro aí a gente teve que pegar no laço, né? Insistir. E o Pedro é liso, hein? Pedro é liso. O Pedro me deu uma canseira aí, ó. A nossa atendente lá do Instagram tava falando pra mim lá, ó, o cara é liso, hein, meu, não dá pra mim, tô viajando, o cara viaja. Pô, deixa eu explicar uma coisa, eu tô sem folga, cara, desde julho, velho. Eu fui ter folga agora, pouco tempo, porque, cara, viajando, a gente fez o Fartura em Tiradentes, eu dei uma aula aqui no Invisalves, aí juntou as turmas que eu ministro. Aí, pô, eu fui pra Macaé, fiquei uma semana em Macaé, depois fiquei uma semana em Itapetininga, que é aí pertinho de vocês aí, ó, em São Paulo. Fica do lado de Sorocaba, eu fui dar uma consultoria. Pô, cara, então, tipo assim, voltei pra São Paulo de novo. Ó, cara, eu vou fazer. Eu até mandei mensagem assim, falei, desculpa, é porque eu tô muito corrido, eu quero muito fazer. Não, tá. E que bom que aconteceu. Eu vou pôr o Sérgio na bala aqui, porque assim, o Sérgio é um cara que acha, né, e tem como convicção que o que vai mudar o Brasil é a educação. Vai mudar o país. Ele sempre fala isso e tal, já falou isso no ar. E, Sérgio, eu queria que você desse um toque vou até me incluir nessa, para nós, educadores de bar, o que você, como cliente, acha necessário para professores de bar, não só nós dois, mas todos aí, principalmente o Pedro, né, que é muito mais professor que eu por qualidade de trabalho, porque eu sou um professor muito indisciplinado. Enfim, e o que você acha necessário, Sérgio, você como cliente, assim, de você falar, isso teria que ser ensinado para bartenders? Será que o Sérgio tá acordado ainda? Tá de óculos escuros aí? Não sei. Eu tô tentando responder a sua pergunta. Foi bem capciosa. Essa eu te peguei pelo contrapé, né, velho? Não, é porque o que o cliente... Olha, cara, como cliente, acho que é meio complicado essa resposta. Educação, para mim, não entra nesse quesito quando eu falo educação. Eu falo que a educação entra dentro do conceito de formação, parte acadêmica e como pessoa. A gente tem dois quesitos assim, quando se fala de educação. E falar de educação, o que você tem que ter com o cliente, eu acho que é o que a gente tem que ter como ser humano, que é respeito. Quando eu tô falando, essa pergunta que eu te fiz, Sérgio, é justamente a educação acadêmica dentro do contexto bar, coquetelaria. Tipo, o que você acha importante? Você que é um bebedor, o Sérgio é um beberrão, vai em vários bares aí e tal. O que você acha assim, se eu fosse num curso de coquetelaria, eu gostaria de aprender assim, ser um trabalho pessoal, trabalho humano, ou um focar só em fazer insumo, ou só técnica.
O que você Então, eu acha? falei, foi bem capciosa a sua pergunta, mas se você fosse falar se eu fosse trabalhar com o quesito como profissão, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que ensinar para um cara que está fazendo uma profissão dessa, velho, eu sempre vou pela básica, vai pelo básico, porque o básico é fundamental. Então, se você vai dar um curso estruturando para alguém que vai estar trabalhando na área, quais são as famílias de coquetéis? É muito vago, porque você tem várias. E o cara tem uma referência de tudo, não serve. Apesar de, com o tempo, o cara ganha todas essas referências, eu acho que não é isso. Eu acho que é saber trabalhar. É igual quando eu falo, todo mundo zoava que eu tinha que participar do MasterChef. E eu falava, eu não posso participar porque eu não sei flambar. Aí depois eu aprendi a flambar. Aí a galera, por que você não vai? Não, porque eu ainda não aprendi a fazer a cocção envelopada. Aí eu aprendi a fazer cocção envelopada. Eu sempre vou zoando e vou treinando alguma coisa para me aprender. Então, por quê? Porque são técnicas. Porque a técnica te dá repertório. E aí você pode pegar uma receita de algum coquetel e fazer ele, porque você vai ter um repertório. Então, eu acho que são técnicas. Falando de parte acadêmica, assim, Uhum. trabalho, sei lá. Desculpa aí se eu estiver dando uma brisa aí. Não. Mas agora a parte humana, caraca, se envolve o princípio do respeito. Então, ficou bem capciosa a sua pergunta, eu não sei para onde responder isso, não. Isso Ó, dá. sabe como Peguei. é que eu falo nos cursos sobre o que, na minha visão, Pedro Rezende, o que que é um bartender? Hum, 90% hospitalidade. 90. sim. Caipirinha tem no Brasil todo, Negroni tem no Brasil todo. Por que o cara vai de 200 bares da cidade, que o cara vai tomar só no seu balcão uma caipirinha e um Negroni? Sim. 90% é hospitalidade. 8% é criatividade, é o que vai te diferenciar dos outros. Então, você pode fazer a releitura de uma caipirinha com o seu toque. Eu sei que tem cachaça, cachaça vem do quê? Cana-de-açúcar dá qual produto? A rapadura melada. Pô, agente de sabor é o quê? O melado é um agente de sabor e doçura. Então eu posso fazer uma caipirinha e usar o melado. Então a sua caipirinha já sai na frente de 199 bares. Então, tipo assim, 8% é criatividade, sabendo a técnica, a base, todo estudo incluso nisso. 2% é fazer drink. Porque eu acho que o mínimo que a gente tem que ter como obrigação é dominar a base, as técnicas, né? Como fazer, saber tudo isso e tal. Então, eu defino assim, hospitalidade 90%, 8% é criatividade, e não é o que menos importa, viu, gente? Mas, assim, com estudo e aprendizado, tentativa, ensaiar, testar, todo mundo consegue fazer o que se propõe a fazer dentro do bar. Acredito eu, assim, na parte técnica, e criar, enfim, diluição, enfim. Mas eu acho que tem outras coisas que são mais importantes, porque ainda mais nesse momento, cara, todo mundo quer se sentir abraçado, todo mundo quer um, um, um abraço. A galera vai no bar, às vezes nem quer beber, nem quer consumir bebida alcoólica, só quer sentar e trocar uma ideia, cara. Quantas vezes eu já salvei pessoas de fazerem merda, de tirar a própria vida, de bater na namorada, de não sei o quê, de bater não sei quem, de acabar com a sua vida. Ah, ela me traiu, vou fazer isso. Para, mano. Pô, já rolou muita coisa, cara. Já rolou muita coisa, assim. Ao lado psicólogo, né, do bartender aí. Pô, Não pra tem jeito. caramba. E pra fechar, a minha família tem um problema, a família parte de mãe tem um problema com bebida. Muito alcoolismo nessa parte. E olha que legal, eu sou um cara que eu venho mostrando que eu consigo usar isso aqui como ganha-pão, educando, ressignificando, mostrando o verdadeiro significado de consumir uma bebida, sentar em volta de uma mesa com os amigos, celebrar a vida. Eu venho quebrando um paradigma que levou, tipo assim, boa parte da minha família para vala, vamos falar assim, e eu venho mostrando que com a bebida eu estou fazendo de um jeito diferente. É. Então, assim, é uma coisa legal falar. É possível, viu, galera? Isso deve vir com seu trabalho deve vir com a carga emocional maior, né? Porque Vem. você tem que ter. É uma garrafa de para tudo atrás da Dulcinara ali, é a impressão minha. Pô, cara, tu é raiz, hein, brother? Porra, eu sou o maior botequeiro do. Alguns tios eram donos de bares, velho. Então, Meu Deus do céu. referência. Então, Hoje. então assim, essa carga emocional, essa responsabilidade a mais, né? Por você ter esse problema na família, reconhecer como um problema e tentar minimizar esse problema em outras famílias. Isso é muito, né? Um ciclo muito bacana, muito
pô, surpreendeu de forma positiva muitas pessoas, porque você está educando pessoas e salvando mesmo, né? Nem entre aspas, salvando pessoas no seu atendimento e que talvez dentro da família você não teve a oportunidade, né? Então eu acho isso bem bacana. O significado, né, cara? Porque, gente, vamos falar de consumo rapidinho, consumo de bebida, de álcool, né? Quantas pessoas não estão nem aí para isso, só querem beber, encher a cara, não quer saber o que tá bebendo, se é de qualidade, se ela tá se hidratando. Ninguém quer, a maioria das pessoas não quer saber disso, cara. Sim. Então, assim, o significado verdadeiro é o quê? Vocês lembram, galera, tá aí também, assistindo a gente, ouvindo a gente, quantas pessoas, famílias, é o casamento, é o pedido de noivado, passou na faculdade, por favor, vamos pegar aquele vinho tal, da safra tal, tal uva. Eu quero brindar esse momento e eu quero na minha cabeça que os meus convidados tenham esse sabor e degustem dessa obra-prima comigo. Ou seja, o significado verdadeiro, comemorar a vida, entendeu? Esse é o verdadeiro significado de estar consumindo uma bebida alcoólica. Eu acho. Enfim, mostrar o significado real, né? Da onde surgiu. Tanto é que um brinde, cara, oferecer um brinde é uma coisa incrível. Se você parar pra pensar na parte poética da coisa, é maravilhoso brindar o momento. Pô, é igual o chefe de cozinha. Ele viajou 20 anos para poder estudar e aprender aquele sabor, e você está comendo aquele sabor agora que o chefe pensou em 20 anos. Imagina só, eu tô lá oferecendo um vinho que demorou 10 anos para poder ficar pronto para brindar esse momento da sua conquista. Pô, olha que barato. Significado, né? É o significado. É o significado. É o significado real. Eu acho que esse pode ser até o recado final de hoje, né? Até pelo tempo aí que, respeitando o Pedro que, né, trabalhou o dia todo, né? E ainda tá na madrugada entrando. Sérgio não faz nada. Acordou agora. Tá aí. E a Laura chega aí daqui a pouco, minha filha. Ela chega aí daqui a pouquinho, 6h30 da manhã. Então, esse recado aí do consumo consciente, de valorizar o brinde, valorizar o drink, né? Não beber pra ficar loucão. Isso já foi a época, tá? Beba menos, beba melhor. Beba melhor. O Puma fala isso nos vídeos dele, né? E tal, é outro que a gente quer aqui e tal. Grande. E tem o Pedro aí que tá enfatizando isso também, de beber conscientemente. Pedro, você quer dar mais algum recado? Como que você se sente aí? Queria agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho de Tiradentes para o mundo. E é isso, é um prazer falar de coquetelaria, falar dessa arte, né, que eu escolhi. E, cara, a gente junto pode mudar o mundo. Anota uma coisa, o futuro é coletivo. Olha, hein, que belo recado, hein? Gente, queria só agradecer o Pedro, é um cara que a gente se conheceu há pouco tempo, porém já dá para ver que vai ser amigo aí de longa data, né? Cara, gente boa demais. Sérgio, algo para falar? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer ao Pedro pelo tempo, por esse papo, porque o horário está pesado, gente. Não vamos falar de horários aqui, mas está pesado. E realmente quero agradecer a todo mundo aí, porque, querendo ou não, é para isso, é para a gente conversar histórias do que acontece com todo mundo, para quem está de um lado da barra e quem está de ambos os lados da barra, né? Vamos falar assim. Eu, como todo mundo que está ouvindo, que não faz parte da área, e também a galera que está parte da área, que faz parte da área, como é ser barman, como é interagir hoje no dia que está tendo, e por isso que eu estou agradecendo a todo mundo aí que está ouvindo aí, e vamos que vamos. É isso aí, gente. Vamos curtir, compartilhar, seguir o Pedro Rezende lá nas redes sociais dele. Eu vou marcar em todas as postagens, aí podem ficar despreocupados. Vamos dar um engajamento, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, a gente entrou a madrugada aí, o negócio tá... que eu tô vendo aqui também. Tudo por vocês, tá bom? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Abraço, um beijão. E se o Brasil ganhou a Copa, comenta aí, né? Que a gente tá fazendo isso bem antes das quartas, né? Põe aí, ó, o Brasil ganhou. Se o Brasil se lascou, põe aí, o Brasil se lascou. E se chegar aí a 1000 visualizações no YouTube, o Sérgio vai dar uma camisa do Brasil aí pra sortear pra alguém aí. Ele é rico. Gente, tchau, tchau e vem vinheta! Valeu!